Vamos lá? Trouxe aqui para vocês, ó, dois textinhos, dois textos em verso, tá? Tenho aqui o texto todo mundo conhece, né? O famoso, um dos mais famosos sonetos do Gregório de Matos, e tenho aqui do outro lado, análise, ainda dentro de análise do discurso, né? Meu caro amigo, que é uma das músicas mais conhecidas de um rapazinho chamado Chico Buarque de Holanda. Beleza? Então, vou começar aqui por baixo, vou começar por eles, tá? Então, bora que só bora. Olha só. Quando a gente olha para essa música, a gente vê o seguinte, ó. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, no outros dias bate sol, mas o que eu quero lhe dizer é que a coisa aqui tá preta, muita mutreta para levar a situação que a gente vai levando, beleza? Então olha só. Eu tenho elementos que são importantes. Primeiro, eu vou levar em consideração quem é o autor, tá? Eu vou considerar, tem o Haime também, mas eu vou considerar somente o Chico, por ser mais conhecido de vocês, né? Então, Chico Buarque, ok? Momento dessa produção. Momento dessa produção é o regime militar, ok? Então, regime militar ou ditadura militar de 1964. O que a gente vai perceber aqui? Olha essa marca de contexto, ó, regime militar de 64. Chico Buarque. Você conhecendo, se não me engano, posso estar muito errado, mas normalmente eu não estou muito, estou só um pouco. Essa é uma obra de 1976. A gente ainda não tinha começado a abertura política, tá? A abertura política começa um pouquinho mais para frente com o Geisel, em 78. Aqui a gente ainda não está no auge, no momento mais alto do AI-5, mas estamos num momento bastante tenso ainda. E aí o que acontece nesse caso aqui? Nós temos o Chico exilado, tá? O Chico não foi exilado, ele se autoexila, né? Ele, na verdade, escolhe ir para a Itália, ele fica em Roma, que é onde ele escreve essa música. Por isso, tá? É que a gente vai ter uma contraposição de elementos, certo? Olha só o que a gente vai ter. Presta atenção, vê se você consegue notar aqui, ó. 1976, ok. Exílio. Vamos ler, ó. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se não lhe faço uma visita, ok? Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Então aqui eu já começo a perceber uma impossibilidade, ok? Impossibilidade de visita. Não pode, o eu lírico não pode visitar o coleguinha. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro em rock and roll, ok? Ele fala assim mesmo, rock and roll. Um dia chove, no outro dia bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Então, ó, mas o que eu quero lhe dizer que a coisa aqui tá preta. E faz-se uma referência interessantíssima aqui, ó. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito choro, muito samba e rock and roll. Então, é aquela famosa política que a gente pode entender como sendo a política do pão e vinho, pão e circo, perdão, né? Pão e vinho, é o Marcelino, pão e vinho, né? Pão e circo. Peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui. Que doideira, gente. Então, pão e circo, né? Ou seja, as pessoas, a gente está falando da década de 70, né, galera? A gente tinha 70 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção, que foi, né, utilizado num determinado momento como as pessoas realmente se divertirem ali, esquecerem de todos os problemas, né? Então, o que acontece? Eu tenho um pão e circo ali. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta para levar a situação, pay attention para essa palavra, ó. Muita mutreta para levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e de pirraça, e a gente vai tomando que também sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Então aqui, ó, o rojão tem uma relação direta com a coisa estar preta. A gente não aguenta esse batidão. Né? Sem a cachaça, ninguém segura esse rojão. Então aqui, você começa a perceber que você tem
quando você faz uma análise histórica, né, quando você faz uma análise do discurso, você percebe que há um tom de quê, galera? De denúncia. Então, são informações preocupantes. Então, ó, informações preocupantes. A nossa relação aqui, galera, é a de compreensão do quê? Esta música foi composta, né? Então, essa música é composta num determinado momento para servir como denúncia, certo? Porque há uma situação que é uma situação que atinge e que violenta o autor, e esse autor precisa fazer essa demonstração de que as coisas não estão boas. Por isso que ele pressupõe 2 lugares. Então, apesar do Chico já não estar mais aqui, o que acontece? Há uma construção desse texto, fazendo com que o Chico é como se estivesse aqui mandando informações para alguém que está fora do Brasil. Então você tem essa noção do as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Então você tem posição marcada dentro dessa música, dentro desse texto, da posição desses 2 elementos, beleza? Meu caro amigo, eu não pretendo provocar nem atiçar suas saudades, mas acontece que não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta para cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando que também sem um cigarro, ninguém segura esse rojão. Então ele está fazendo uma denúncia, né, da situação periclitante pela qual ele passa. Mais uma vez, ó, sem um cigarro, ninguém segura esse rojão, certo? Ó, é pirueta para cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, certo? Então a nossa relação aqui é que a gente está tentando fazer o que, galera? Nós estamos tentando sobreviver. Veja, inclusive, o que acontece aqui. Eu tenho a construção do refrão, que você já conseguiu perceber, né? Que é exatamente, aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Então, se você tem isso como refrão dessa música, você já começa a perceber que a informação principal está exatamente nesta construçãozinha aqui, ó. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Então, a análise do discurso faz com que a gente consiga entender os meandros desse texto. Mas, Wagner, peraí, como é que você quer que eu saiba todas essas coisas na hora que eu for fazer a leitura de um texto? É lógico que a gente não vai saber todas as coisas, né? Mas lembra que a gente fez essa conexão de que os aspectos extratextuais, ou seja, esses aspectos que estão relacionados com o discurso, eles vêm no seu conhecimento de mundo, no seu processo cultural, na sua construção. O nome não é exatamente o mesmo, né? A mesma ideia da redação, mas tem muita relação, daquele repertório que o repertório sociocultural que você adquiriu na sua vida. O tempo foi passando, né? O tempo passou e você sofreu calado, né? Queria dizer, mas... Então, o que vai acontecer? O tempo vai passando e você vai adquirindo conhecimento. Por isso que não existe cultura inútil. A ideia de que existe conhecimento inútil é uma grande besteira. Exatamente por quê, galera? Porque a gente vai ter o quê? Uma construção, isso é muito interessante. Eu tenho necessariamente uma construção, olha só, de significados dentro desse texto, ok? Esses significados são perceptíveis a partir do meu conhecimento de mundo. Eu faço uma construção de uma pessoa que consegue entender a importância do conhecimento. Então é lógico, a partir de agora você já sabe então que Chico é um cara que, dependendo do momento de produção da obra, ele vai ter um posicionamento político muito, né, acerbado, exacerbado, melhor dizendo, né? Então ele vai ter uma colocação muito exacerbada, ele quer fazer uma literatura, ele quer fazer música de quê?
de defesa, de denúncia, ainda mais durante o período da ditadura militar. Então, a nossa relação aqui num determinado momento é exatamente essa. Olha só, eu venho e apresento para vocês como é que a gente interpreta isso. Isso é interpretar discurso. Vai além das informações que estão no texto. Então, quando a gente pensar aqui, ó, já vou facilitar para a sua vida. Itapturante, quando nós pensarmos em discurso. O discurso é literalmente ir além das informações do texto. Então, das informações do texto. Mas vocês viram que eu não inventei nada, né, galera? Vocês viram que eu não criei absolutamente nada. Não tem nenhuma informação dessas que eu tenha utilizado para a construção da minha análise do discurso que não seja uma relação que veio de conhecimento, que vai sendo adquirido. O discurso é ir além das informações do texto. Eu preciso buscar o quê? As informações que são extratextuais. Ah, Wagner, mas aí eu vou ter que levar em consideração, eu tenho que conhecer todos? Não, mas você já tem algumas dicas na sua vida, né, Bola? Você sabe, por exemplo, que se você tem uma charge, essa charge tem uma grande possibilidade de ter um teor o quê? Um teor crítico, né? Ah, eu tenho aqui uma construção de um cartoon, tem uma grande possibilidade de um teor crítico. Ou bem-humorado, ou uma crítica humorada, né? Uma crítica que lança a mão do humor. Podemos ter muitas coisas. Beleza?